Calma. Vai aonde? Pressa não leva a lugar nenhum, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Graças a Deus, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, né? Estamos aí com a permissão de Deus, né? E a assistência, o amparo aí da espiritualidade maior que nos acolhe nessa casa. O tema de hoje é um tema que a gente vai falar, estudar aqui um pouquinho, sobre suicídio e a loucura, do capítulo 5. É um tema que dói um pouco o coração, né, falar sobre o suicídio, mas é importante que se fale, porque a nossa humanidade realmente está sendo um dos processos bem difíceis. Então, as pessoas elas têm que assim, ter um pouco de conhecimento, né? Uma ciência de tão importante que é saber, e às vezes as formas até preventivas. E muitas das vezes, quando a gente fala em suicídio, quando tem algum caso na família, alguma pessoa conhecida, uma das primeiras coisas que a gente faz, gente do ramo espírita, né, é procurar saber informações. E muitas das vezes se consulta o livro Memórias de um Suicídio da Ivone. Não é recomendável para aquele que perdeu, que está vivendo um luto recente, ler essa obra. Porque é uma obra que realmente, assim, eu nunca consegui ler esse livro. Mas para aquele que já está com intenção e com pensamento, é recomendável. Eu não vou comentar exemplos de casos aqui em respeito de todos aqueles que cometeram um ato, respeitando, né, o livre-arbítrio de cada um. E nem comentar como que é a situação. Quando a gente verifica que vai falar sobre esse tema, as pessoas falam, morreu, faz isso, acontece isso com o corpo e tal. Não vou comentar, tá? Eu vou falar mais assim, dentro, né, do termo mesmo. Porque é difícil para todo mundo, né? E a gente tem que pedir para que Deus vá, né, e coloque a mão sobre cada coraçãozinho que passou por esse processo. E nós sabemos, né, que temos aí a nossa mãe, Maria Santíssima, maravilhosa, né, abençoada, iluminada, que cuida, né, desses espíritos. Lá ela vai, né, tem suas mensageiras, sua caravana, e onde faz um trabalho magnífico de acolhimento, de assistência, de auxílio a cada um desses irmãos. Muitas pessoas, existem alguns termos, né, que eles falam que são tabus, e evitam comentar. Às vezes, evito falar assim, aquela pessoa tem aquela doença, aquela pessoa está com aquele problema emocional, aquela pessoa fez aquele negócio. Então, assim, às vezes não quer falar assim que a pessoa está com um câncer, às vezes não quer falar que a pessoa está com uma depressão, que a pessoa se suicidou. Então, eles usam um termo, porque ainda muitas pessoas, infelizmente, ainda, assim, às vezes por preconceito, às vezes por vergonha, e então eles vão evitando, porque acham que não se deve falar. Sim, deve falar, sim. E nunca condenando ninguém por nada que se faça. Não é só nesse termo agora que eu vou estar falando, né, sobre esse tema, mas tem que ser, a gente tem que tomar conhecimento. Então eu vou
vou começar aqui o estudo falando, fazendo uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, a questão 944, que pergunta assim: mas teria o homem o direito de tirar a sua vida? Não. Somente a Deus cabe o direito de decidir sobre a vida de alguém. O suicídio voluntário é, portanto, uma transgressão à lei de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde pergunta: onde está gravada as leis de Deus? Na consciência. Então, nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Mas, se a gente pratica, a escolha é nossa. Os atos somos nós que estamos fazendo, né? E uma situação é que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, seja quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre um descontentamento que leva o ser ao principal motivo do suicídio: acabar com a vida de sofrimento. Então, a pessoa se sente em sofrimentos tão grandes que não consegue ter aquela estrutura emocional e vem a cometer o ato. Então, ela está descontente, ela está triste, às vezes tem uma enfermidade incurável, às vezes perdeu um ente querido. Então, vários fatores, às vezes, levam aquela pessoa, né? Às vezes, a falta de conhecimento, como que é o processo após a morte, às vezes não acredita que exista a vida após a morte, pensa que ao desencarnar está livre de todos os problemas, que não vai haver sofrimentos. Segundo os dados da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, o suicídio ele tem aumentado em grande proporção em todos os países, e todas as faixas etárias. Hoje a gente vê falar de crianças, adultos, idosos, então todas as faixas. E, né, pelo que foi feito um estudo, pode-se dizer que está entre as 10 principais causas de morte. Em média, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. 9 em cada 10 pessoas que se matam estão passando por algum tipo de transtorno mental. Algum processo emocional, alguma coisa que leva a pessoa a fazer isso. Né? Então, nós temos que tentar entender o que leva um ser, uma pessoa, a tirar a sua própria vida. Procurar conhecer melhor cada situação sem julgamentos, e sim acolhimento, adotando medidas preventivas. Existe medidas? E sim, existe. O primeiro sinal que a gente verificar que tem alguém próximo a nós que começa a falar: eu estou com ideias, com os pensamentos, a nossa função é acolher aquela pessoa. Se de imediato levarmos essa pessoa para um tratamento, e é um tratamento de emergência, tanto aos médicos, né, quanto a um tratamento espiritual, se for espírita, ou se não, dependendo do culto religioso, levar aquela pessoa até a sua crença, para que ela também seja assistida ao seu espírito. Então, nesse momento, o que seria uma dessas medidas preventivas? É a escuta. Então, às vezes a pessoa quer falar. E às vezes a gente, mas tá você com essas ideias. Não, vamos ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Porque nesses momentos, muitos desencarnes podem ser evitados.
estar sempre presente, ser na família, nesses diálogos, chamar para conversar, acompanhar essa pessoa. Falar de vida, de esperança, da fé de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa, ela está num processo que ela não está tendo ciência nem de que ela está fazendo ou pensando em fazer. Como que se diz ali, né, que nós falamos ali, que pode ser algum transtorno. E nesse momento, né, desse acolhimento, dessa escuta ativa, e naquele momento às vezes é só falar, ouvir. Ela quer falar? Vamos ouvir, não vamos julgar, não vamos falar ou querer condenar aquela pessoa. Então nós temos que, nesse momento, permitir que essas pessoas desabafem, que coloquem para fora os seus sentimentos que estão lá dentro da alma, aquilo que está doendo, que está doendo muito. E esses sentimentos a gente tem que pegar, ouvir, escutar sem criticar. E tentar mostrar para aquela pessoa que o quê? Que a morte não é a solução para as suas dores. Por quê? Porque o único ser que tem condições, que é Deus, que vai vir, né, e vai transportar-nos para o plano espiritual. E também nós sabemos que existem outras medidas preventivas, existem serviços oferecidos pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Quantas pessoas já foram acolhidas, que já foram ouvidas por esses serviços, né? E ele é acessível a todos. E muito importante se dizer que é de total sigilo, atendimento 24 horas por dia. E o telefone é 188 ou entra pelo o site disponível em www.cvv.org.br. Se a gente verifica que tem uma pessoa que nos procura, que fala, oriente, não ligue no CVV. Ninguém vai saber quem é você não precisa se identificar. Lá tem pessoas preparadas, treinadas para fazer esse atendimento. E também procurar uma casa espírita, se a pessoa for ligada ao espiritismo, fazer um atendimento fraterno, fazer um trabalho de desobsessão, fazer um tratamento espiritual. Agora, a religião, ela tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque ela vai contribuir para ajudar esse ser que está passando essas dores, esses sofrimentos tão grandes. Por quê? Porque ele está com aquela saúde mental dele, o quê? Abalada naquele momento. Então ele se sente o quê? Sem ação. E o único desejo naquele momento é morrer. E não é a solução, né? E é muito importante se falar, né, para aquela pessoa que ele não está sozinho. Que tem muitos que podem ajudar. Passar essa autoconfiança, né, para essa pessoa. E a questão do suicídio, ele pode ser um problema social, orgânico, emocional e espiritual. Falando ao termo espiritual, né, às vezes o espírito está se sentindo tão perturbado, né, que acaba atraindo, né, alguns espíritos obsessores que venham ali, né, colocando como
processo de obsessão começa de uma forma simples, pequenas ideias. Não é eu falar, decidir, vou agora fazer e pronto, não. Aquilo ali vem, a pessoa vai planejando, existe um processo que ela planeja. Então, nesses momentos é importantíssimo para que se faça o acolhimento dessa pessoa. E aí, nessa situação, essa perturbação, às vezes, é por quê? Porque a pessoa ela não sabe lidar com determinados problemas ou situações que a vida, que estão envolvidos pela vida. E esse sofrimento, ele torna-se um sofrimento mental, porque aquilo ali toma conta do seu pensamento, da sua mente, né? E aí, nesse momento é que vem, né, às vezes por indução, às vezes por vontade própria, às vezes com vontade de ficar livre, e aí procurar, e vem essas ideias suicidas. E aí, nesse momento, tem que ser procurado com urgência o tratamento de saúde com médicos especialistas. Procurar um médico psiquiatra, ou procurar uma equipe multidisciplinar, que são psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. Isso, o suicídio é um caso de emergência. Surgiu a ideia, a pessoa falou, quem estiver perto e ouvir, tem que tomar as providências. Falar com alguém da família, procurar alguém, aconselhar aquela pessoa, verificar se ela tem condição de procurar um médico, procurar uma ajuda. Se não tiver, alguém tem que ir junto com ela, porque é um caso de emergência, que às vezes pode ser tarde demais. E essa forma, né, da pessoa querer tirar, né, atentar-se à própria vida, ela pode ser comunicada às vezes, ela vem de uma forma verbal. Ela chega e fala, olha, tá passando os pensamentos assim na minha cabeça. E não verbal. Às vezes ela não fala nada. Então, até que ela está ali planejando, né, e na tentativa, né, chega às vezes o pior dos casos que leva à morte. E nesse momento, às vezes alguns não pensam na família. Pensa ali em si, eu vou ficar livre, mas não pensa como que vai ser, vai ficar a sua família depois daquele ato. A família vai começar... mas ele não demonstrava nenhum, né, sintoma, nada. A gente não via nenhum sinal. Alguns ainda deixam uma carta explicando por que está fazendo, mas outros não. E aí vai levar o quê? Aquele ente querido ao desespero. Porque ela vai querer entender o porquê que foi feito. Então, a família, o poder público, uma religião que transmita uma fé saudável. O que é essa religião de uma fé saudável? Né? Para algumas religiões, não se aceita o suicida. Eles já falam assim, que quem se suicida não tem salvação. A sociedade como um todo, todos têm que ser envolvidos nesse processo. Todos. Por quê? A família pode procurar, às vezes tem que interditar a pessoa, às vezes precisa ir de um auxílio do poder público, dos médicos. É importantíssimo. E a gente sabe que, né, foi desenvolvido um programa aí, que todo mês de setembro acontecem diversas ações pelo Brasil, que é o chamado Setembro Amarelo. Então, nesse Setembro Amarelo, ele foi criado para chamar a atenção da população para o problema. Porque não se comenta muito
Então, muitas das vezes a gente verifica na televisão, muitos casos, o fulano morreu. Causa da morte não foi falada. Quando se comenta assim, pode saber que a maioria foi suicídio. Por quê? Porque não se comenta. Alguns casos ainda sim, mas a maioria das vezes. Segundo o Divaldo, né? O saudoso Divaldo, através da sua mentora Joana de Anjos, ele vem trazer a informação para nós que até o ano de 2026, o suicídio seria a causa número 1 de mortes no mundo. Várias entrevistas, várias palestras, a gente verifica ele comentando que 2025 e 2026 seria realmente uma situação aí bem difícil. E a gente está vendo aí, né, assim, antigamente a gente não via falar nada de ninguém. E assim, quem já viveu o problema, né, que sabe. Tanto que é difícil, tanto que dói. E aí, se comenta o seguinte: se uma pessoa está ali, ela tem coragem de atentar contra a própria vida, ela também é preciso ela ter a coragem de sofrer as consequências. Porque não vai estar imune, né, das consequências. Existem as leis divinas, leis de causa e efeito, leis de ação e reação. Então, vão vir as consequências. E aí como que será, né? Para o espiritismo, né, a doutrina, o suicídio é uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua absolutamente além da morte do corpo físico. Então, aquele que não tem conhecimento, aquele que acha que morreu, acabou com o sofrimento, não. Por quê? O desapontamento que esse ser vai ter assim que ele deparar, que ele chegar no plano espiritual e verificar de que os problemas dele vai aumentar mais ainda, porque aí às vezes ele vai ficar naquele processo que ele não vai entender o que está acontecendo. Muitos, falar ele vai direto para o Vale dos Suicidas, vai direto para o umbral, sim, mas às vezes tem a misericórdia divina também que acolhe. Mas depende da condição de cada espírito. E ali naquele momento, né, quando se depara com aquele processo, bem difícil, bem dolorido. E por quê? Porque o espírito ele vai continuar vivo, ele vai falar, imagina, né? Nossa, mas eu estou vivo. Aí quer voltar, não consegue falar com a pessoa, vai para a família, vê a família chorando, a família em desespero. Às vezes tenta pedir ali que ajude, mas ninguém vai ouvi-lo. E ele vai ficar naquele processo. E aí, né, naquele momento, ele vai estar mais angustiado, a sua dor vai ser muito mais intensa. E aí vem um arrependimento. Vem um arrependimento daquele momento que foi tão difícil. A doutrina espírita, ela fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si através de vidas sucessivas e da lei de causa e efeito. Terá que reparar o erro cometido contra ele através de um corpo enfermo numa futura reencarnação. Então, o que vai acontecer? O Espiritismo prova que o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando um progresso que estava sendo realizado. Estamos neste planeta para evoluir. Existe um projeto de Deus
que possibilitou a cada ser encarnado neste planeta é a evolução, progredir. E aí é interrompido. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, várias existências serão necessárias para desfazer as suas consequências, que estão gravadas no seu perispírito e no espírito imortal. Eu sempre, nos meus estudos, eu falo que dependendo do que a gente faz, está gravado nas nossas matrizes, que é, quando a gente for fazer o processo de reencarnação, vai olhar. Então ali eu tive algum desvio, alguma coisa, e ali é como se rodar aquela matriz. E nesse caso do suicídio, vai vir com algum processo. Então muitas das vezes a gente verifica tantas enfermidades, tantas deficiências, que às vezes a explicação está no ato da pessoa ter, retirado a própria vida. Não é todos os casos que tem enfermidades aí, algumas deficiências, mas a maioria dos casos, sim. E se fica gravado no perispírito, ele vai transferir para onde? O espírito. Então, esse processo será, vai ter que estar em futuras, às vezes 1, 2, 3, dependendo a forma em que foi. Então, vai ter que vir muitas vezes ainda com enfermidades bem difíceis para fazer a reparação. Então, no capítulo 15, no item 15 do capítulo 5, que é do Evangelho Bem-aventurados os aflitos, e que fala sobre o suicídio e a loucura, ele fala o seguinte: o homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão um fim. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pecados. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as misérias, as suas misérias pelo suicídio. Não, eu vou fazer, eu vou ficar livre, e vai acabar com tudo e a minha vida continua. Não, vai continuar realmente, mais que aqueles processos, que eu comentei anteriormente aqui. Os pensamentos que o induzem ao erro de acreditar que, dando fim à própria vida, é possível eliminar os seus sofrimentos. E aí, existem alguns processos que a pessoa, às vezes, ela é induzida a cometer o suicídio, não é ela por vontade própria. No item 16, deste capítulo, aqueles que propagam as ideias a um grande número de pessoas ao pensamento do suicídio, assumem sobre si uma terrível responsabilidade e sofrerão as consequências desse proceder. Em exemplos, os desafios pela internet, pelas redes sociais, que a gente está vendo muito aí. Então, pessoas que começam a induzir muitos, eles vão ter responsabilidade sobre aquele ato. E aí, o que acontece? Ele vai se responsabilizar. Por quê? Porque aquilo ali, ele foi, não pegou, não é só uma. E hoje em dia, a maioria dessas pessoas que estão, às vezes, a gente verificando, são os jovens, crianças e jovens, estão aí, a gente verificou aí, vamos citar só 2 casos aí, Baleia Azul, lembra quando, foi falado aí, e a questão de ficar induzindo a pessoa a fazer desafios, são através dos desafios. Por isso que é muito importante a vigilância e olhar o que nossos filhos estão fazendo com seus celulares. Começou a ficar recluso, começou a ficar quietinho, vamos observar.
Porque às vezes ali aquela criança, aquele jovem, ou até mesmo adultos, estão sendo o quê? Desafiados. E as pessoas, elas têm uma lábia de conseguir convencê-los a fazer isso. Então a gente tem que observar muito. A gente tem que estar em vigilância constante. No item 14, né, deste capítulo, a calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura, dando-nos coragem moral. Então, olha aqui, calma, resignação, fé, serenidade. Porque quando a pessoa está naquele processo mental, ela não vai conseguir refletir. O único desejo é se livrar dos seus sofrimentos naquele momento. Então, o primeiro sinal, como eu disse, vamos ficar atentos e procurar ajuda. Lá no item 25 deste capítulo, né, o espírito François de Geneve, fala pra gente assim, ó: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vossa vontade. Nós pessoas ali estão fracas, então a vontade dela não tem mais vontade de viver. Deus vos confiou diversas obrigações, lembrai-vos de que tendes a cumpri-las. Nós estamos aqui, nós temos os nossos deveres, nós temos as nossas obrigações. E nós temos que o quê? Igual ele fala, lembrai-vos de que tendes que cumprir. Não é só nesse termo, deste compromisso, mas nós temos que realmente cumprir com os nossos deveres nesse processo reencarnatório, com essa oportunidade que foi dada para nós. Deus, né? E se no curso dessa prova os desgostos, as inquietações precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportarem. Eles são de curta duração. Às vezes, a pessoa está ali naquele momento, né? Que aí a hora que acontece o ato em si, aí muitos vão falar, nossa, eu vi, nós podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, porque às vezes é uma coisa que é de curta duração, mas a pessoa ela não vai pensar naquele momento que aquilo ali vai ser curto. Ela acha que a morte é a solução. Infelizmente, é difícil, é doído. É doído. E a gente tem que ter muita compaixão. Muito, orar muito. Pedir muito a Deus para colocar a mão na cabeça daqueles que fizeram o ato, naqueles que estão pensando. A pessoa, assim, a gente tem que dar ouvido às intuições dos nossos anjos protetores. E o Espiritismo traz os esclarecimentos necessários para o fortalecimento do homem no enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio, que está nesse item. Então, a doutrina espírita, o Espiritismo, gente, tantas obras, tantas palestras que a gente verifica. O Evangelho, Livro dos Espíritos, atendimentos de tratamentos espirituais. Tudo isso aqui, o que? Vem trazer esclarecimentos para essa lei de causa e efeito, ação e reação. Então, para todo efeito, né, para toda causa tem o seu efeito. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Quem é médium, que tem a oportunidade de, né, trabalhar mediunicamente, num trabalho mediúnico, médiums que vêm, né, trabalhar mediunicamente através da psicofonia.
receber um espírito numa condição dessa é depois muito assim gratificante. Em saber que Deus usou esse instrumento para ajudar aquele irmão naquela condição. Eu sou médico psicólogo. E ali naquele momento, você saber que aquela energia, aquele amor que você está doando, tão pequenininho em vista daquele sofrimento tão grande que eles estão ali há décadas, assim, e que vai possibilitar alívio para eles. Então, eles vêm, às vezes alguns têm condição de falar, outros não têm condição ainda. Eles vêm contar dos seus sofrimentos, aquele ato cruel que ele cometeu contra si mesmo, o desapontamento que ele tem ao chegar lá no plano espiritual, a decepção ao depararem com a realidade após a morte. Todos aqueles que têm condição de falar, eles falam. E muitas das vezes a gente fica doido para saber notícias, né? Aí muitas das vezes procura-se a casa espírita para poder verificar se consegue receber uma mensagem, né? Para saber como é que está aquele espírito. E aí nesse momento o telefone toca de lá para cá, né? E muitas das famílias que têm, né, esse privilégio, o merecimento de receber essas psicografias, vai servir o quê? Como um alívio para aquelas dores tão grandes que os familiares estão sentindo naquele momento. Porque aí eles vão explicar o motivo que os levaram. E é muito consolador. Nos livros Mensageiro, no capítulo 42, Aniceto fala assim com André Luiz: não condenemos, auxiliemos sempre. Então, a nossa função, não condenar. Jamais quem faz qualquer tipo de ato que alguém faça, não somente o suicídio, certo? Auxiliar, como que eu posso auxiliar? Ah, mas eu não posso fazer nada. Posso. Eu posso fazer uma oração. Porque a espiritualidade vem, né? Quem teve a oportunidade de participar aí daquele estudo que eu fiz sobre as colônias espirituais, que existem colônias específicas para o quê? Para vir, pegar, né? E auxiliar as nossas orações e levar aqueles que estão sofrendo aquele alívio para aquele momento. E aí a irmã Narcisa orienta o André Luiz no capítulo 44 do livro Os Mensageiros. Ela fala assim para ele: André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. A esperança é tudo para todos nós, né? Em qualquer dificuldade, em qualquer sofrimento, em qualquer dor, a esperança, ela vai nos fortalecer. Porque nós vamos ter esperança na fé, no futuro, em Deus. E aí, na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento, como eu falei aqui. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, como eu falei, às vezes naquele momento eles já espiam. Outras em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso foram interrompidos. Por quê? Porque você, né, tá, vamos supor,
Você está estudando. Aí você desiste no meio do ano, você fala, não vou parar de estudar. Se o ano que vem você vai ter que retornar. Aí você vai ter que começar, né? E aí vem, nossa, mas por que eu não continuei? Eu poderia ter ficado livre. Agora eu vou ter que começar de novo. E assim é o ciclo, né? Existe o suicídio indireto, inconsciente. O que é esse suicídio? É aquele que cometemos desprezando os cuidados com o corpo, causando desequilíbrio no organismo, pelo excesso de alimentação, de bebida, de vícios materiais e espirituais, de descontrole das emoções, às vezes muito colérico, impaciente, irritado, com sentimento de raiva. Isso vai comprometer a nossa saúde e é um suicídio indireto. Às vezes a gente está aí, né, dentro desse processo e pensando assim, nossa, e ainda pode nos levar a desencarnar prematuramente. Porque a gente bebe muito, come muito, afeta a saúde, a hora que você vê, foi, né? Existe um suicídio moral, que na questão 952 do Livro dos Espíritos vai falar que esse suicídio é aquele que tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. É a pessoa que faz o planejamento, é aquela pessoa que vai fazendo tudo certinho. Então esse é um suicídio moral. Ela morre vítima de paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, porém não podia mais resistir, não teve mais forças. Nos hábitos se transformaram em verdadeiras necessidades físicas. Eu preciso, naquele momento, né? É duplamente culpado. É um suicídio moral e é mais grave que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero. Às vezes a pessoa está num desespero tão grande que ela não pensa naquele momento e já comete o ato. E o suicídio passional? Muitas das vezes a gente vê falar que a pessoa não podendo, não conseguindo conformar com a perda de pessoas, de entes queridos, que lhe eram muito importantes na sua vida, se matam na esperança de se juntarem a elas. Quantos casos a gente não vê falar, né? Ah, eu vou porque eu vou encontrar com ele. Não. E mesmo que cometeu o mesmo ato dele. Ah, mas eu vou para o mesmo lugar. Existem várias moradas na casa do Pai. Então, nem todos vão se reencontrar. Raul Teixeira, na entrevista para a TV da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, disse: nós nos preparamos para a morte, sempre que nos preparamos para a vida. Então, a gente tem que preparar a nossa vida, fazer as coisas dentro dos princípios, dentro das leis divinas, porque assim a gente vai ter uma morte dentro do tempo. E a hora que chegar dentro da programação, ali vai ser feito, ali vai acontecer esse processo. A gente não pode antecipar. Então as dores, os sofrimentos nada mais são do que débitos de faltas cometidas no passado. Se suportadas com paciência, pouparão muitas aflições. Quando nós colocamos um olhar, né, na vida futura, nós deixamos de nos atormentarmos. Por quê? Com o mal nos assola a vida. Pois Jesus veio e disse para todos nós, o que ele disse? Neste mundo vocês terão aflições, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já nos disse que não seria fácil esse mundo. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde ainda o sofrimento e a dor, ela toma conta do nosso espírito, da nossa alma. Então, tem de bom ânimo. Ele recomenda. Se nós vivemos num planeta de provas e expiações, quem vive aqui? São os espíritos em processo evolutivo. Nós estamos aqui para evoluir.
Então o homem, ele tem que se esforçar para sentir mais confiança em si mesmo. Uma fé inabalável, vigilância, oração constante, lutar internamente e externamente, porque essas aflições são oportunidades de renovação interior, de aprendizagem. E devemos lembrar que todos têm amigos encarnados e desencarnados que vão nos auxiliar, que estão olhando, que estão o quê? Velando por nós, estão cuidando de nós. Então, num determinado momento, às vezes, a dor é necessária como uma expiação ou como uma provação. E aí, né, um momento em que às vezes muitos não conseguem suportar. E outra coisa, nós não podemos infligir desobedecendo às leis divinas, que são leis divinas. E Deus, Ele está no comando de tudo. Compreender e aceitar que se desperta no plano espiritual como se é, com os mesmos sofrimentos internos, não solucionados, acrescidos de desapontamentos, dos remorsos, dos arrependimentos, com a mesma visão de vida do mundo e das coisas. Hoje eu estou como Regina, meu espírito, eu vou desencarnar, eu vou chegar lá, a minha realidade é o que eu vivo aqui hoje. Não vai mudar em nada. Por isso é que pedem para a questão da transformação moral. Por quê? Né? E com as mesmas dúvidas, certezas, a morte por si só não altera o nosso modo de ser. Ah, eu vou morrer, eu vou para o céu. Não é assim que funciona. Nós que já temos um pouco de conhecimento, né, do Espiritismo, Allan Kardec e os outros, né, tantos outros guias espirituais vieram aí, mensageiros através de obras, André Luiz, Emmanuel, tantos outros, Manuel Filomeno, Ivone, Amaral, né, tantos nos alertaram. Para quê? Porque realmente é do mesmo jeito. Eu sou, como se diz, né? Eu vou chegar lá como eu sou. Então, o meu modo de ser, de sentir, de pensar é um motivo importantíssimo para eu repensar, para poder afastar a ideia, se por acaso ela vier bater no meu pensamento. Ela vier nos fazer uma visita. E se naquele determinado momento, por mais simples que seja, temos que procurar ajuda. E obstáculos superados, resolvidos, o que vai acontecer? Nós vamos estar aí, né, visando um crescimento espiritual de cada um. É a evolução. Nesse momento, né, nós vamos finalizando aqui. No final do item 17 deste capítulo 5, fala o seguinte: o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Por quê? Serão esclarecidos. Porque a doutrina, ela esclarece. Jesus é o grande consolador. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. É o convite, é procurar Deus, é procurar Jesus. Emmanuel, no livro Caminhos de Vida, no capítulo 19, ele vem trazer uma mensagem. Estamos aqui buscando-te o coração para o reequilíbrio. Ninguém te pode medir a dor, mas urge reconhecer que por mais que soframos, há sempre alguém na travessia de obstáculos maiores. Então a dor às vezes para nós é muito grande, mas às vezes ali do lado tem que estar sofrendo muito mais e está resignado. A dor dele às vezes é maior que a nossa. Está ali com fé, com esperança, com confiança.
Abandona a ideia que te induz à própria destruição e medita. Ergue-te do vale conturbado das próprias emoções e larga para trás o nevoeiro da negação e da dúvida. Sentem sozinhos e desamparados? Vamos sentir o envolvimento pela presença divina, que vai trazer a esperança, o fortalecimento moral e espiritual, o consolo e a fé em dias melhores. Por quê? Eu falei ali atrás, porque passageiro, às vezes dura pouco aquele sofrimento. E se aquele sofrimento vai durar muito, nós não temos direito de atentar contra a nossa própria vida. Finalizando o estudo, Joana de Ângeles, através de Divaldo, no livro Alerta, capítulo 10. A tristeza que agasalhas, levando-te à mortificação interior, de que não te consegues libertar, é fator destrutivo nos alicerces da tua personalidade. Então estamos ali pensando, que a gente não está conseguindo libertar. Então é fator destrutivo. Quando a vida te parecer sem objetivos e estiveres a ponto de cair, renova os teus conceitos e ora. Oração e vigilância, para que nenhum mal pior lhe aconteça. A recomendação de Jesus. Buscando a divina inspiração, aurindo então a força que te propiciará sair do ocaso emocional e transformará os teus problemas em ação de benemerência para os teus irmãos, descobrindo por fim que a linguagem universal do bem, a terapia preventiva e curadora para o suicídio e a loucura. Então, é a confiança em Deus. Então, esse estudo, ele é bem assim, comovente, E às vezes a gente, tem que estar preparado. E a gente tem que falar sobre muitas coisas que às vezes a gente, E assim, ultimamente a espiritualidade anda me testando. Eu vou pegar o evangelho, eu vou vendo assim, não, isso aqui eu não vou ver não. Aí de repente aparece um convite, quer que você fala sobre esse tema. Muito está acontecendo isso muito. Então por quê? Porque às vezes a gente não está querendo enxergar a realidade. Então a gente tem que ler, a gente tem que aprender, a gente tem que procurar entender o que o Espiritismo está nos trazendo. O Evangelho, que é esse remédio, o conselheiro. Então que a gente possa ter essa confiança. E lembrar que nesse momento nós vamos mandar muito amor, muitas bênçãos, pedir para que a espiritualidade maior, responsável, possa ir lá e acolher esses irmãos. Que eles possam ser assistidos. E no futuro lá eles vão ser esclarecidos, tendo novas oportunidades para as reparações. Que Deus abençoe os nossos corações, trazendo muita paz, muita luz, muita gratidão a Deus por nós estarmos aqui sendo acolhidos, assistidos, amparados. Porque o grande fator é que todos nós somos amados por Deus. Graças a Deus, E não esquecer jamais que nós devemos sempre apresentar Deus aos nossos filhos, desde criança. Porque assim nós teremos pessoas, com um equilíbrio emocional melhor no futuro. Que Deus abençoe a todos.